Parábola dos lavradores maus. É uma parábola de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinóticos, em Lucas, Marcos e Mateus, e também no apócrifo Evangelho de Tomé. Esta parábola é sobre os sumos sacerdotes e os fariseus, e foi contada para as pessoas presentes no Templo de Jerusalém durante a última semana antes da morte de Jesus. Todas as versões sinóticas da parábola afirmam que os sacerdotes do Sinédrio entenderam que a parábola de Jesus foi dirigida contra eles e que eles são os lavradores. Era frequente na época que lavradores cuidassem das propriedades quando o proprietário estava ausente. E se ele não tivesse herdeiros, os trabalhadores tinham prioridade no direito à terra. A produção feita no vinhedo pode ser uma metáfora para todos os bens produzidos pelo povo e que as autoridades não estão compartilhando com Deus, tentando mantê-los para si mesmos. A produção da vinha também pode ser o próprio povo, pois é delas que os governantes tomam conta. O dono da vinha é Deus e o Filho é Jesus. O significado dos outros a quem será dada a vinha é debatido. Algumas interpretações propõem que sejam outros judeus ou cristãos, ou talvez até mesmo os judeu-cristãos. Eles são geralmente vistos como sendo a nova comunidade cristã. Como consequência dessas interpretações, a parábola é geralmente interpretada como dizendo que Deus, o proprietário, repetidamente envia profetas, servos, para recolher o que lhe é devido. As uvas, um símbolo do bem. Os sacerdotes, lavradores ou arrendatários, no entanto, se recusam a receber os profetas e, em vez disto, os ferem, cada um de forma mais cruel do que o anterior, querendo cada vez mais o controle de Israel, a vinha, para si mesmos. Porém, quando eles finalmente mataram o filho, Deus, o proprietário, irá revogar-lhes o direito sobre Israel, a vinha, e irá dá-lo aos seguidores de Jesus, a outros. Deus havia concedido a sua vinha, a sua aliança, sua terra que produz uvas, símbolo do bem para seus trabalhadores, os sacerdotes judeus ou as autoridades de todo o mundo, para ser trabalhada em seu benefício. No entanto, quando ele manda alguém para recolher o que lhe é devido, os profetas do passado, seus inquilinos, se recusam a pagar e ferem cada servo de maneira pior que o anterior, significando a desconsideração cada vez maior da vontade de Deus. Os lavradores parecem querer manter os bens e o controle da vinha para si próprios. Quando eles finalmente matarem seu filho, que veio para recolher o que era devido, Deus decide conceder a vinha para aqueles que lhe serão mais confiáveis. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma vala, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou aos seus servos os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam
os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam o que era a respeito deles que Jesus falara. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mateus capítulo 21, versículos 33 a 46. Nós vemos sempre nas parábolas, né, acontecendo. E hoje em dia, o que nós estamos vendo acontecer no mundo? As pessoas esquecem de respeitar, né, os seus chefes, esquecem de respeitar o seu povo, esquecem de respeitar o ser humano em si. E são muitas pessoas, né, que cobram. E são poucas as pessoas que recebem. Hoje em dia, por exemplo, em Israel, então, essa parábola aqui é perfeita do que está acontecendo lá, hoje em dia. Há muito já deixou de ser uma terra santa. Lá há mais mortes do que mortes absurdas, né? Assim, por um comportamento nada ortodoxo, por um comportamento mais humano do que religioso. Não pode-se nem falar, eu sou incrédula em dizer que é um ato religioso, porque não existe nenhum Deus que pede para se matar. Em tudo que eu leio, em tudo que eu já li, em tudo que eu já vi, em nenhum, não existe esse Deus que manda matar as pessoas que não creem nele. Todo mundo será cobrado, né? Eu só vou colher aquilo que eu plantar. Então, se eu planto esse tipo de atitude, eu vou colher. E se eu sou um lavrador, né? Um lavrador mau, que eu só penso em mim, então assim, é meu chefe não está aqui, então eu posso tirar dele porque ele não está vendo, nós nos tornamos esses lavradores do mal. A gente se torna uma pessoa cruel. Não é porque eu nunca vi Deus, vamos dizer assim, nós nunca o vimos, porque a história de Jesus foi há mais de 2000 anos, que eu vou deixar de sentir esse amor que eu sinto, que você não vai crer. O sentimento é uma coisa que a gente não consegue, ele não é palpável aos olhos, mas ele é palpável no ar que a gente respira, no bater do nosso coração. Então, se quando eu falo de uma pessoa que eu amo, em qualquer circunstância, meus batimentos cardíacos aumentam. Se eu vejo uma pessoa que eu amo, a minha respiração falha. Quer dizer, então assim, se o meu chefe, se Jesus, tudo que ele nos ensinou for feito, eu tenho certeza de que um dia no plano eu terei a recompensa que eu preciso. Então é disso que Jesus fala. Então, ele vem cobrando, ele vem mandando os seus servos, ele mandou os seus profetas, ele vive mandando pessoas maravilhosas e o ser humano não compreende. Na realidade, a maioria das pessoas tão inteligentes, tão cultas, tão cheias de amor, nós acabamos não compreendendo. Madre Teresa de Calcutá levou anos para ser compreendida. Gandhi, Martin Luther King. Nós
A gente não consegue conceber, né? A gente tem que estar buscando. E quando a gente vê uma pessoa que se desdobra para trabalhar, que se desdobra para fazer o bem, a gente sempre busca, não é possível, tá ganhando dinheiro por fora, não acredito, tá acontecendo isso, isso, aqui. A gente não pode ser assim. Nós não precisamos acreditar em tudo que nos falam, mas a gente tem que acreditar no ser humano. E quando vier uma notícia, quando vier uma palavra de Deus, se nós estamos no lugar que nós falamos, eu acredito nesses espíritos, então eu vou fazer. Como os nossos amigos espirituais que vêm a esta casa, está nos informando sempre de coisas que podem acontecer. Por que podem acontecer? Porque tudo isso, se nós conseguirmos, como na parábola anterior, que foi a parábola dos 2 filhos, se eu mudar minha atitude, se eu me arrepender, eu vou conseguir. Então, se a humanidade conseguir se arrepender de todas as coisas ruins que está fazendo para si própria ou para o planeta, nós podemos reverter a situação. O que a gente não pode é sempre fechar a porta, dizer não acredito, está errado, e procurar os defeitos das pessoas, os defeitos da humanidade, sem dar uma chance delas se arrependerem e partir para o bem. Então, ficamos no pensamento de que nós precisamos aprender com todas as parábolas que Jesus nos deixou. E do caminhar que eu venho fazendo, que os CDs para vocês ouvirem, e no caminhar das parábolas que eu estou lendo, que foram escolhidas, não são todas, porque são muitas parábolas, são muitos ensinamentos. Esta é a última, são as parábolas do Ministério de Jerusalém, que são as últimas parábolas de Jesus ainda na Terra. Então, assim, são coisas para a gente pensar. Ele já sabia que ia desencarnar, ele já sabia o que iria acontecer. Então, ele estava falando com a gente, né? Nessa parábola mesmo, ele já diz que mataram o Filho, né, de Deus. E ele já sabia do que iria acontecer. Então, você imagina o tamanho desse amor. Será que algum de nós, sabendo o que vai acontecer com os nossos filhos ou com a gente, será que a gente continuaria tentando ajudar o próximo? É uma boa parábola para a gente pensar.